Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a política, as forças políticas existentes no primeiro reinado e no segundo reinado da história do Brasil, beleza? E como nós sempre fazemos no início, vamos dar uma lida na habilidade estruturante que se liga a esse tema, Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o primeiro e o segundo reinado, beleza? Então, vamos começar pelo primeiro reinado, Vale dizer que após a independência, ou melhor, uma particularidade da independência do Brasil é que o Brasil foi o único país da América Latina que após a independência se tornou uma monarquia, E uma outra particularidade da independência do Brasil é que após a independência, durante e após a independência, o Brasil foi governado por um português, da monarquia portuguesa, Dom Pedro I. Então, essas são algumas particularidades que diferenciam os processos de independência, do Brasil, em relação aos nossos vizinhos aqui da América do Sul, e América Latina em geral. Então, o primeiro passo após a independência do Brasil em 1822 é você formar um governo, formar um Estado. E para você formar um Estado, você precisa ter instituições políticas. E para você ter instituições políticas, você precisa ter um documento muito importante que é uma Constituição, a Magna Carta, onde diz quais serão as instituições, quem ocupará esses cargos nessas instituições, os direitos e os deveres dos cidadãos. Então, o primeiro passo para você organizar, estruturar um Estado é ter uma Constituição. Então, isso foi feito no Brasil, foi um processo que trouxe muitas discussões e conflitos, mas foi feito em 1824. Mas antes de falar propriamente da Constituição, é interessante a gente estudar quais eram as forças políticas que existiam no Brasil nesse período pós-independência, nesse período de discussão a respeito do que seria essa Constituição. Então, a gente pode resumir com... Não eram partidos propriamente ditos, institucionalizados, mas eram mais ideias de país, ideias em relação ao que seria o Brasil. Então existia Partido Português, formado majoritariamente por portugueses que viviam aqui no Brasil, e o Partido Brasileiro, formado por brasileiros, pessoas que nasceram aqui no Brasil e que tinham uma ideia de um país onde os poderes do imperador seriam limitados. Haveria o quê? Uma divisão dos poderes, Executivo, que seria encabeçado pelo imperador, legislativo, que seria a Câmara dos Deputados e o Senado, e haveria também o judiciário. Então haveria o quê? Um equilíbrio entre esses três poderes. Já o Partido Português, ele tinha uma visão diferente. Ele tinha uma visão de um governo mais centralizado, com poder mais centralizado nas mãos ali do imperador, Então, favorecia mais os interesses do próprio imperador e também dos portugueses que residiam aqui no Brasil, Então, foi formada, porque para você redigir uma Constituição, você primeiro precisa convocar uma Assembleia Constituinte, onde há uma eleição e deputados são eleitos. Esses deputados que vão formar essa Assembleia Constituinte são eles que vão discutir e redigir os artigos, o que vai ser essa Constituição. Então, o que a gente pode dizer dessa Assembleia Constituinte que se reuniu ali para discutir essa nova Constituição, vale dizer que houve um grande embate ali entre o imperador, que queria centralizar o poder, e a Assembleia Constituinte, ou pelo menos a maioria da Assembleia Constituinte, que tinha uma ideia de uma monarquia constitucional, onde
os poderes do imperador seriam limitados. Haveria uma divisão entre os 3 poderes ali que eu falei anteriormente. Então, para resumir, houve isso. Houve essa discussão em relação a esses 2 modelos. Centralização em favor do imperador, os poderes na mão do imperador, e limitar os poderes do imperador, ou seja, uma divisão entre os 3 poderes. Com isso, em 1823, foi redigida a Constituição da Mandioca. E por que ela tem esse nome? Ela tem esse nome porque dizia-se o quê? Para a pessoa poder votar, para a pessoa poder se candidatar a algum cargo, seja para deputado, seja para senador, seja para presidente de alguma província, o que hoje a gente chama de governador, você tinha que ter uma quantidade mínima de farinha de mandioca, ou seja, você tinha que ser um agricultor, né? E tinha que produzir uma quantidade mínima de sacas de farinha para que você tivesse direito a votar e para que você tivesse direito a se candidatar. Então, era o que? Em matéria de votação, de direito a voto, era uma Constituição o quê? Censitária. O voto era censitário. Para você votar, você tinha que ter uma quantidade X de renda. Então, essa Constituição ela tinha essas características no que se refere ao voto. Tinha uma outra característica que ela limitava os poderes do imperador. Haveria uma divisão ali dos 3 poderes, né? E ela impedia que estrangeiros ocupassem cargos públicos. Então, isso foi para os portugueses que viviam no Brasil e que estavam nessa Assembleia uma afronta. E também foi uma afronta ao próprio imperador, porque ele era português, ele não era brasileiro. Então, isso criou um conflito de interesses que fez com que o imperador interviesse. Ele fechou essa Assembleia. Ele até prendeu alguns deputados e convocou um conselho de Estado com seus apoiadores e redigiu uma nova Constituição, que foi essa Constituição aqui de 1824, que era uma Constituição totalmente autoritária. Ela foi imposta pelo imperador e pelos seus apoiadores, né? Então ela estabelecia que não haveria a federalização do país, ou seja, os estados, as províncias não teriam autonomia. O imperador que iria indicar qual seria o presidente que iria governar essa província. Então, se houvesse uma eleição ali em Pernambuco, quem nomearia o presidente, ou no caso o governador ali daquela província, seria o imperador. Haveriam 4 poderes: o executivo, né, encabeçado pelo próprio imperador; legislativo, que seria o Senado e a Câmara dos Deputados; haveria o judiciário, com seus tribunais, né, e a sua Suprema Corte; e haveria um quarto poder, o poder moderador. E o que era esse poder moderador? Era o poder que só o imperador tinha de intervir nos demais poderes. Então, se fosse aprovada alguma lei na Câmara, ou que se fosse decidida, alguma medida fosse decidida por algum juiz que não fosse do interesse do imperador, ele tinha direito de vetar, de recusar essa lei. Então, isso demonstra que o imperador concentrou nele todos os poderes. Ele tinha o poder maior, ele tinha o poder de intervir nos demais poderes. Então, era uma Constituição que dava poderes absolutos ao imperador. Ele era considerado também inimputável, né? E o que é isso? Ele estava acima da lei, basicamente isso. Ele não poderia ser julgado por nenhuma medida que ele tomasse, por mais autoritária, por mais errada, equivocada que fosse, ele não poderia ser julgado, ele estava acima da lei. Então, essa foi a Constituição que foi aprovada, que foi feita através de um grande atrito do imperador com os constituintes, né, os deputados da Assembleia,
E vale ressaltar que uma grande força política no Brasil era a aristocracia rural, ou seja, os grandes latifundiários, os grandes detentores de terra, os grandes agricultores. Eles tinham a intenção, né, de que fosse aprovada uma Constituição que desse mais autonomia aos estados, para que eles pudessem controlar melhor os estados politicamente e economicamente. Não foi aprovada uma Constituição que não teve essa característica, né? Mas eles continuaram a ser uma grande força, aliás, a principal força política do país, política e econômica, era dessa aristocracia rural. Então eles buscaram compor ali com o imperador, né? Mesmo não conseguindo essa autonomia, eles compuseram, apoiaram inicialmente ali o governo do imperador Dom Pedro I, mas a aprovação dessa Constituição, da forma como foi feita, de forma autoritária, trouxe uma divisão grande ali social dos partidários do imperador, principalmente portugueses, né? E pessoas que apoiavam um governo mais centralizado nas mãos do imperador, e daqueles mais liberais, que eram a favor de uma federalização do país, de uma autonomia maior aos estados e uma limitação dos poderes do imperador. Então, aqui tem, né, as características da Constituição de 1824, os 4 poderes. Então o voto era censitário e indireto. Por quê, pessoal? Para senador, era escolhida, né, via voto indireto, uma lista tríplice, com 3 candidatos a senador, em que quem escolhia o senador ou os senadores era o próprio imperador. E o cargo era vitalício, ou seja, por toda a vida do senador, ele permanecia como senador com esse cargo, né, com esse cargo público. E só podia ser pessoas, para se candidatar a esse cargo, pessoas com renda mínima de R$800 mil, né? Ou seja, tinha que ser elite, e pessoas acima de 40 anos, excetuando, né, os príncipes, as pessoas que faziam parte da linha sucessória para o imperador, que a partir dos 25 anos já podiam ser eleitos senadores, né? Tanto é isso que a princesa Isabel é nossa primeira senadora, né? Ela fazia parte da família real e da linha sucessória. Então, no caso de deputados, existia também uma renda mínima para você ser candidato e para você ter o direito a votar. Então, as pessoas votavam, essas pessoas que tinham direito a voto, votavam, elegiam um colégio eleitoral, e esse colégio eleitoral que elegia os deputados, né? Então, por isso que era uma votação indireta, né? Então, teve uma outra característica também aprovada nessa Constituição, que foi a aprovação, o reconhecimento do catolicismo como religião oficial do Império. Mas era subordinado ao Estado, o Estado que tinha a palavra final em matéria de religião. Mas era permitido que outras pessoas tivessem as suas religiões, seja judeu, seja espírita, seja evangélico, luterano. As pessoas tinham direito a ter a sua religião, só que no interior das suas casas. Eles não tinham direito de formar templos, né, religiosos. Então, de forma mais estrutural, essas eram as características da Constituição de 1824, né? E de 1825 a 1828, o Brasil se envolveu nesse conflito, né, a Guerra da Cisplatina, né, que teve como resultado a independência do Uruguai. O Brasil saiu-se derrotado nesse conflito, perdeu esse território, que acabou se tornando um território independente, né, formando o que hoje é o Uruguai, e isso trouxe as suas consequências para o imperador. A desmoralização, né? O imperador ele acabou saindo enfraquecido porque o seu exército saiu-se derrotado, e economicamente o Brasil também ficou em uma situação muito complicada, porque quando você investe em um conflito, você gasta muitos recursos. Então, além do enfraquecimento político do imperador, houve uma crise econômica em decorrência dessa derrota, que teve como consequência a independência ali
do Uruguai, né? Então, isso foi um fator que já enfraqueceu o imperador. A Constituição foi aprovada em 1824, em 1825 ele entrou nesse conflito, saindo-se derrotado, né? E por uma série de fatores, uma série de situações que foram minando o poder do imperador, ele teve que abdicar, né? Em determinado ano, ele teve que abdicar a sua condição de imperador. Eu vou ver aqui o ano porque me foge o ano em que ele abdicou, né? Se eu não me engano foi em 1831, mas deixa eu confirmar direitinho aqui. Abdicação de Dom Pedro I. Vamos lá. Dom Pedro I, né? Deixa eu ver aqui. Foi exatamente 7 de abril de 1831. O imperador, por conta de questões ali, primeiro essa guerra da Cisplatina, depois as suas medidas ali autoritárias que culminou ali com a Constituição de 1824, que fez com que ele criasse inimigos, né? E a rivalidade começou a aumentar entre brasileiros e portugueses, né? Tudo isso contribuiu para que o imperador, em 1831, abdicasse em favor do seu filho, né, Dom Pedro II, que ainda era uma criança nesse período, né? Então, resumidamente, as características, as rivalidades, as forças políticas no primeiro reinado foram essas, né? O imperador, junto com seus apoiadores, muitos deles portugueses que residiam aqui no Brasil. O imperador centralizou em suas mãos o poder e isso se concretizou com a aprovação, né, com a imposição por parte do imperador da Constituição de 1824, né, a nossa primeira Constituição que, de certa forma, contribuiu para efetivar ainda mais a independência do nosso país, né? Então, aqui algumas características, né? E vamos para o período regencial, né? Porque, como se sabe, o imperador Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, ainda era uma criança. Então, o Brasil ele foi governado por regentes, né? Não pela criança ainda Dom Pedro II. Então, de 1831 a 1840 é chamado de período regencial, em que o Brasil foi governado por regentes, né? Então, foi um período muito instável, né? Um período em que surgiram vários conflitos regionais no Brasil, conflitos que buscavam desde a independência, por exemplo, do Rio Grande do Sul, até a conflitos, a revoltas sociais, né, como a revolta dos malês na Bahia. Então, se a gente puder resumir o período regencial, ele foi um período marcado pela forte instabilidade política, por uma série de conflitos regionais, Balaiada no Maranhão, revolta dos malês, que foi uma revolta de escravos, né, muçulmanos na Bahia, em Salvador, a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, em que os gaúchos pleiteavam a independência, né, do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul se tornasse uma república, uma nação independente. Então, e uma outra característica é essa, foi governado por regentes, não pelo próprio imperador, que era uma criança. Só que, em 1840, o regente Dom Pedro II tinha apenas 14 anos, era um adolescente, foi dado o chamado golpe da maioridade, ou seja, mesmo não sendo maior de idade, ele foi alçado à condição de imperador com apenas 14 anos. Então pode-se dizer que o segundo reinado
de Dom Pedro II se inicia em 1840 e vai até 1889, quando foi proclamada a nossa república, a primeira república do nosso país. Por isso que essa charge brinca com isso, né? Trono gigantesco e um menino, uma criança, né, nesse trono. E isso se deu muito por conta dos liberais. Os liberais, eles tinham a intenção de que o imperador fosse alçado, já que, aliás, ele se tornasse imperador do país mesmo com 14 anos, né? Então já é uma informação que vocês têm. Quem apoiou efetivamente esse chamado golpe da maioridade foram os liberais, né? Então, aqui tem uma imagem das diversas revoltas que houveram no Brasil, né? Só a título de informação. E durante o segundo reinado, a política no Brasil foi monopolizada por esses dois partidos, Partido Liberal e Partido Conservador, né? Ideologicamente, eles não tinham muitas diferenças. Ambos os partidos defendiam os interesses do principal grupo social do país, né? Os mais ricos, que eram os grandes latifundiários, os grandes donos de terra aqui no Brasil, não é? Só que existia uma diferença central ali. O Partido Conservador, ele tinha uma visão de política onde o poder deveria ser centralizado nas mãos do imperador. Eles tinham uma visão de centralização política. Eles tinham uma visão também de um império, de uma monarquia, onde os poderes seriam conservados nas mãos do imperador. O que já tinha sido aprovado, né, pela Constituição de 1824, que ainda estava em vigor nesse período. Já o Partido Liberal, eles tinham uma visão de país onde o país, onde haveria uma maior liberdade para as províncias, ou seja, um federalismo. Os governos, né, as províncias, os estados que nós chamamos hoje, teriam mais liberdade, mais autonomia. Então, essencialmente, as diferenças entre esses dois grupos eram essas, mas ambos defendiam os interesses dos grandes latifundiários, né? Então, havia essa diferença central entre esses dois grupos, né, que trouxe uma série de conflitos e políticos, né, durante esse período do segundo reinado. Ora formava-se um governo liberal, depois esse governo liberal caía, formava-se um governo conservador, e o Brasil ele foi indo dentro desse contexto, né, dentro dessa disputa política entre os liberais e os conservadores. Então, e quais as características, pessoal, além dessa disputa entre esses dois grupos, né? Quais as características, o que se realizou nesse segundo reinado? O Brasil, nesse período, ele foi... houve um processo no que se refere à economia, onde o nosso principal produto de exportação passou a ser o café. Então, o Brasil era o maior, e é até hoje, né, maior produtor e exportador desse produto. Então, isso fez com que, principalmente, o sudeste do Brasil se enriquecesse muito, né? São Paulo, principalmente. E nesse período do segundo reinado, houve uma mudança. O que antes, o eixo econômico do Brasil, antes desse período, era o Nordeste. Com a introdução, com o crescimento das exportações do café, esse eixo econômico passou para o Sul e para o Sudeste. Então, essa é uma transformação econômica, e o dinheiro advindo da produção e da exportação desse café contribuiu para o início de industrialização, né, do Brasil, principalmente ali no Sudeste, né, em São Paulo, né. Os grandes cafeicultores se tornaram muito ricos em São Paulo e contribuíram para o início ali de industrialização e modernização do nosso país, né. No que se refere à política externa, foi um período onde o Brasil sempre
antes da independência e durante a independência, houve uma relação amistosa com os ingleses, né? Os ingleses conseguiram uma série de acordos comerciais que favoreciam os produtos deles aqui no Brasil, mas durante esse segundo reinado, houveram alguns atritos, né? Primeiro por conta que os ingleses eram a favor do fim da escravidão, e o Brasil ainda tinha em sua estrutura econômica, na sua principal força de trabalho, o Brasil tinha ainda os escravos. Então isso criou atritos com os ingleses. Houve também a questão de tarifas, né? O Brasil impunha tarifas para os produtos ingleses que eram muito favoráveis aos ingleses. E durante o segundo reinado o Brasil impôs tarifas mais altas, que favoreceu os produtos dos comerciantes aqui do Brasil. Então isso criou também atrito com os ingleses, e foram fatores importantes desse período, né? O que sempre foi uma relação amistosa. Os ingleses sempre conseguiram tudo o que quiseram aqui no Brasil. No segundo reinado houve uma situação mais complexa, né? De maior conflito. Não chegou a uma guerra, mas era uma situação de divergência ali de interesses entre o Brasil e os ingleses, né? E em 1889 foi proclamada a República. E por que isso aconteceu? O Brasil era uma monarquia desde a sua independência, antes da independência e após a sua independência. Por que em 1889 houve essa ruptura, né? Essa proclamação da República? Antes de começar a falar disso, é bom que a gente tenha em mente que, apesar de ser uma república, que a gente tem a imagem de algo democrático, de algo em que o povo se torna a principal força política do país, no caso do nosso país, a proclamação da República foi feita pelos militares. A população, pelo menos a grande massa da população, não participou desse processo, né? Então essa charge exemplifica bem isso, né? Um militar, né? Não dá para ver ela inteira porque no PowerPoint, né? Tem um militar e mais algumas pessoas, o imperador e a família real indo embora, né? Porque eles saíram do país após a proclamação da República, mas houveram alguns fatores que contribuíram para isso. O Brasil, por conta dessa imposição inglesa de que não deveria mais haver trabalho escravo, porque eles queriam que os escravos se tornassem assalariados para poder consumir os produtos da sua indústria, em 1850 o Brasil definitivamente aprovou uma lei proibindo o trabalho escravo, né? Mas já tinha uma carta na manga, né? O Brasil não iria mais ter o trabalho escravo, mas iria trazer imigrantes da Europa, né? Principalmente italianos. Mas isso desagradou a elite agrária do país, né? Então o principal apoio político para qualquer governante do país, em qualquer sistema desse período, era a elite agrária. E o Brasil, o Império, né? O imperador, perdeu esse apoio. Houveram atritos também com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela se submetia ao Estado. Então houveram atritos, né, porque alguns bispos, alguns clérigos aqui no Brasil da Igreja Católica puniram alguns maçons. Os maçons reclamaram, né, pediram auxílio do imperador. O imperador exigiu que esses maçons fossem perdoados. A igreja, os católicos daqui não aceitaram, o imperador mandou prendê-los, posteriormente os indultou, né, os perdoou, mas o atrito já estava posto, né? O Brasil perdeu apoio, o Império perdeu apoio da Igreja Católica, ou de parte dela, a elite paulista, cafeicultora, tinha interesse também em proclamar um sistema republicano. Uma série de lideranças agrárias, uma série seja em São Paulo, seja no Nordeste, tinham interesse de que houvesse mais autonomia nos estados para que eles pudessem efetivamente controlar esses estados, né? Não queria que esse poder continuasse centralizado nas mãos do imperador. E por fim existiam os militares. Os militares
após a Guerra do Paraguai, que o Brasil, juntamente com o Uruguai e a Argentina, saiu vitorioso, isso fez com que os militares se tornassem uma força política muito poderosa no Brasil, né? Não apenas na questão de segurança, mas eles passaram a ter influência política. E houveram também alguns atritos, né, entre o Império e as Forças Armadas, né? As Forças Armadas aqui no Brasil sempre tiveram a intenção de ter uma participação política mais efetiva. O imperador já tinha a sua guarda nacional, né? Então, o golpe final foi dado pelos militares que tinham interesse, né, também em transformar o regime político que existia aqui no Brasil, né? Então, a junção de todos esses fatores, militares, elite agrária, Igreja Católica, mostrou o quê? Que o imperador tinha perdido o apoio dos principais setores da sociedade aqui. Então, isso culminou com a proclamação da República, né? E vale dizer que em São Paulo, também, em 1870, se formou o Partido Republicano, né? Que depois teve grande importância também na própria proclamação da República, né? Então, mais ou menos, essas são as características desse período, né, da República, né, no Brasil, aliás, do primeiro e do segundo reinado no Brasil, as forças políticas, né? No primeiro reinado, se a gente puder resumir, havia o atrito ali do imperador, que queria centralizar nele o poder, junto com seus apoiadores, principalmente portugueses, né? E do outro lado existiam aqueles que eram mais liberais, o chamado Partido Brasileiro, que tinha a intenção de dar mais autonomia para os estados, de limitar os poderes do imperador. Então, o principal choque político do imperador, Dom Pedro I, né, no primeiro reinado, foi esse, né, o principal choque político ali. E houveram algumas situações que foram enfraquecendo ele cada vez mais, né? Talvez a principal tenha sido a Guerra da Cisplatina, que o Brasil saiu-se derrotado, né? O imperador perdeu o poder aí, perdeu prestígio, e também o Brasil saiu-se economicamente uma situação muito complicada. Aumentou-se também a antipatia dos brasileiros em relação aos portugueses. Então, todos esses fatores foram se juntando e contribuíram para a abdicação, né, do Dom Pedro I em favor do seu filho, né? Houve o chamado período regencial, em que o Brasil foi governado por regentes, né, porque o imperador aliás, o Dom Pedro II era uma criança ainda. Foi um período muito instável, de muitos conflitos regionais, né, guerras mesmo, né, Guerra dos Farrapos, do Rio Grande do Sul, a Balaiada no Maranhão, houve a Sabinada na Bahia, houve a Revolta dos Malês, houve uma série de outros conflitos. Então foi um período muito instável, em que o Brasil sofreu uma forte ameaça de ter se desmembrado, né, em várias repúblicas, em vários pequenos estados, mas foi possível manter a unidade do território. Em 1840, o imperador, o Dom Pedro II, ainda com 14 anos, foi empossado como imperador, né, o chamado golpe da maioridade, que foi fortemente apoiado pelos liberais, né, teve início o seu segundo reinado, que foi monopolizado politicamente por esses dois partidos liberal e conservador, né, e finalmente com a proclamação da República, onde o imperador começou a perder apoio de diversos setores importantes da sociedade, e culminou com a proclamação da República, que foi um golpe militar, na verdade, não foi algo que foi feito pela massa da população, né, que saiu às ruas pedindo democracia, pedindo república. Não foi isso. Foi um golpe apoiado, né, por militares, pela elite agrária, por cafeicultores de São Paulo, a Igreja Católica, mas que não teve participação efetiva da massa da população, né? Apenas esses setores ali. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que essa aula ajude vocês a compreender esse conteúdo.
Beleza? Tchau, tchau.